Se você quer deixar de ser mais um que não entende as manipulações que o mercado faz e realmente quer virar sua chave, entre na descrição ou no link do comentário fixado. Entre para a maior escola de traders consistentes de SMC. Aqui a gente vai te mostrar o caminho para a consistência. Pessoal, isso aqui é um assunto um pouco delicado, porque muitas pessoas acabam não ensinando por não saberem, né. Que acontece? A maioria das pessoas, elas acabam ensinando que a mitigação só vai acontecer a partir do momento que o mercado ele fizer a quebra da estrutura. Aí sim, ele vai validar uma zona de oferta, e esse retorno vai ser a mitigação, tá. Então ele tem que quebrar a estrutura. E esse retorno vai ser a mitigação, tá? Nesse caso não está errado, só que existem alguns poréns que a gente vai entender, eu vou explicar um pouco para vocês o que seria essa mitigação interna, tá? A mitigação interna, como eu falei para vocês, cada vela representa uma estrutura do time menor. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho, digamos que exatamente isso aqui, ó. Eu tenho essa movimentação, mercado quebra e continua. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem simplesmente, se for uma vela de baixa, a gente tem nossa abertura, nossa máxima, nossa mínima, nosso fechamento. A mesma coisa. Então, isso aqui nada mais é que a representação de uma estrutura num time menor. O mercado volta, mitiga e continua. Volta, mitiga e continua. Tá bom? Então, a mitigação interna é quando ela valida pra gente, quando ela mostra pra gente, perdão, que aquela zona ela já foi mitigada antes mesmo do rompimento daquele fundo ou daquele topo, daquela estrutura. Por quê? Como vocês já sabem, antes do mercado quebrar uma estrutura, por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui, o mercado começa o seu pullback, fazendo seu BC de alta, começa o fluxo comprador. E quando ele faz esse BC de baixo, eu tenho meu fluxo alinhado. Então ele vem colocando estruturas. Ele vem colocando estruturas de baixo até o consumo dessa liquidez externa. Essas estruturas, olhando por um time maior, nada mais é que uma vela, como eu desenhei. Uma vela que simplesmente está fazendo essa movimentação aqui, ó. Então, essa movimentação, se eu for subir o time, é simplesmente isso aqui, ó. Então, o mercado aqui me começou uma série de mitigações. Então, aquela zona de demanda ou aquela zona de oferta, ela já foi mitigada. A mitigação interna é quando a gente olha pelo time maior e a gente consegue ver que aquelas zonas de oferta ou zona de demanda já foi mitigada. E tem muitas pessoas que acabam fazendo a marcação daquelas zonas de oferta, só que internamente ela já foi mitigada. Quando o mercado interrompe aquele order flow, que você já sabe que é através de imbalance, ele tende a retornar naquela zona que não foi mitigada internamente, ok? Vão ter algumas exceções quando a gente for falar sobre nível-chave, tá bom? Mas na maioria das vezes o mercado vai voltar naquela zona de oferta que não foi mitigada internamente, onde houve a interrupção por imbalance. Se há interrupção por imbalance, isso significa que ali eu tenho uma ineficiência. Então, aquela zona de oferta ela tende a ser respeitada. Vou mostrar no gráfico para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tive essa quebra. E como eu falei para vocês, aqui é uma estrutura forte para 2, mas não necessariamente precisa ser um fundo ou um topo forte. Eu só preciso entender quando há interrupção dessa série de mitigações, porque uma zona de oferta ou uma zona de demanda, ela é válida pelo simples fato de ter quebrado um topo ou um fundo, tá bom? Então, olha só.
A minha zona de demanda é a última vela que varreu uma liquidez. Então, a minha zona de demanda é exatamente essa vela aqui, ok? Então, a minha região que inicia é essa, e aqui a finaliza é exatamente aqui. Quando eu estou numa tendência de alta, o mercado, ele gera a sua zona de demanda, ele sai da zona de demanda e ele retorna mitigando e continuando com aquela tendência. Então, se eu for fazer uma leitura através dos candles, essa vela aqui, ela saiu da minha zona de demanda. Concorda comigo? Então, isso significa que essa próxima vela, quando ela abriu aqui, ó, ela veio mitigando minha zona de demanda e continuou com aquela tendência. Isso aqui é muito importante para vocês estudarem, tá? Se eu fosse cair para o time menor, vocês vão identificar exatamente o que eu tô falando, mas não precisa cair. Isso aqui não é para cair para o time menor, tá? Então, ele identificou a minha zona de demanda. Olha lá, aquela vela representa uma estrutura no time menor. O mercado subiu, retornou mitigando e depois continua. Então, não sei se a gente estava no H4 ou no H1. H4. Então, por exemplo, quando ele valida, isso aqui é uma mitigação interna. Isso quer dizer que quando ele quebrar aquela estrutura, porque a estrutura ainda está aqui, ó, ele não tende a retornar nessa zona. A não ser que eu tenha um pavio que não foi mitigado, porque vocês sabem, como eu falei na aula de oferta e zona de demanda, ele pode mitigar o corpo da vela e retornar naquele pavio, que é uma zona válida para a gente ainda, porque ele não foi mitigado, tá bom? Então, beleza. Quando eu tenho isso, essa mitigação, essa zona de demanda aqui, ó, ela não é mais válida para a gente, porque ela já foi mitigada. Se ela já foi mitigada, ela não é mais válida, o mercado não tende a retornar nela, tá bom? Aí, o que acontece? Ao invés de eu marcar essa zona de demanda, eu vou marcar a próxima. Qual seria a próxima? Supostamente, essa daqui, ó. Essa zona aqui. Só que aconteceu a mesma coisa, pessoal. O que aconteceu? A zona foi gerada. Essa vela saiu. Ou seja, quando ele veio para mitigar essa zona, ele saiu. Ele gera a minha zona de demanda, ele sai e a próxima tende a retornar para mitigar e continuar com aquela movimentação. A mesma coisa aconteceu, ó. Quando essa vela aqui abriu, ó, ela abriu aqui, ela desceu, depois ela subiu. Ela fez a minha mitigação, ó, exatamente nesse momento interno. Isso quer dizer que essa zona não é mais válida, tá bom? Agora, novamente, nesse caso, ou seja, olha como o order flow está instaurado aqui. Ele começou a série de mitigações e nesse momento, só de bater o olho, ó, houve a interrupção por imbalance. Lógico que aqui eu estou fazendo uma explicação para vocês, mas vocês vão ver, por exemplo, o mercado que gerou uma vela. Aí a próxima sai daquela zona de demanda que foi gerada e a próxima mitigou, vocês já vão conseguir pegar com o olho, né, depois conforme vocês forem praticando, e ver que aquela onde houve a interrupção é aquela que houve a ineficiência acima dela, tá? Então, a minha zona de demanda não é mais essa. Não é mais essa. Por quê? Já houve a mitigação. É apenas esse fair value order block aqui, ó. Então, o mercado tende a vir nessa zona de demanda que não foi mitigado. Tá bom, pessoal? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma estrutura de baixa. Essa é a última vela que varreu uma liquidez. Só que o mercado ele já retornou mitigando essa zona. O que ele veio e fez novamente? Então, a minha vela é essa daqui, ó. Só que ela foi mitigada também. Quando essa segunda vela aqui saiu da minha zona. Então, ó, gerou a minha zona, a vela abriu, veio aqui, mitigou, abriu novamente. Então, a minha próxima zona de oferta deixa de ser essa e passa a ser essa daqui, ok? Essa aqui é a minha zona de oferta, tá bom? Qual era a missão dessa terceira vela se ela quisesse mitigar internamente?
fazer exatamente esse pavio até aqui, estaria mitigado. Então, isso aqui seria inválido, e agora a minha zona de oferta seria exatamente essa daqui, porque não houve a mitigação. Olha o imbalance aqui, tá? Então, por exemplo, ele vai mitigando internamente. Quando ele quebrar a estrutura, a probabilidade dele retornar naquela zona que não foi mitigada é grande, mesmo que seja para reagir. Então, através de uma narrativa, vocês já sabem, por exemplo, essa é a minha zona de oferta. Olha exatamente onde o mercado reagiu. Então, através de uma narrativa, vocês já sabem, que eu falei para vocês na aula anterior, que o mercado ele tende a subir, porque ele acabou de restabelecer o order flow da macro, já consumiu a liquidez interna. Lógico que a confirmação só se deu quando o H4 de fato virou para alta, mas a gente ali pode ter realmente uma expectativa dessa alta. Vocês vão entendendo conforme eu for avançando nas aulas, mas a princípio vamos estar falando só sobre a mitigação interna. Então, olha exatamente onde o mercado reagiu. Por mais que ele não quisesse continuar caindo, a probabilidade dele fazer ali uma reação é muito grande. Então, isso aqui mostra pra gente muito bem quando a gente for fazer o refino das nossas zonas de oferta, zonas de demanda, pra gente fazer uma execução. Tá? Porque quando a gente for abordar sobre os níveis chaves, ele vai mostrar muito bem qual é o nível que o mercado tende a finalizar aquele pullback ou iniciar o pullback de alguma estrutura. Aquilo ali é muito mais importante do que isso aqui. Isso aqui é só uma forma que a gente pode refinar para a gente fazer uma execução, tá bom? Então aqui, ó, quando ele virou a estrutura da H4, ele começou essa série de mitigação aqui, ó. Onde que houve a interrupção? Exatamente aqui. Então, o mercado continua com aquela movimentação. Ok? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem essa estrutura aqui, interna de baixo. A gente tem nossa zona de oferta aqui, ó. Ela não foi mitigada, ela ainda está em aberto. Ok? Só que aqui houve, sem eu precisar... Eu estou fazendo um complemento da aula de order flow para cá, só que a única diferença é que lá no order flow a gente já estava olhando a série de mitigações pelo time de fato menor e aqui olhando pelo time maior. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma zona de oferta e o mercado começou a série de mitigação. Houve a interrupção aqui, ó, então validando uma outra zona de oferta que pode fazer com que o mercado ele simplesmente reaja aqui. Então, ele tem duas zonas nesse momento para reagir. Lógico, qual que ele tende a respeitar? Aquela que o fluxo fizer, de fato, o alinhamento. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, essa já foi mitigada, então eu descarto essa zona e essa aqui também agora já foi mitigada. Se o mercado quiser reagir, mesmo que ele reverta, ele pode ter alguma reação nessa zona aqui. Porque essa zona aqui, ó, ela ficou em aberto. Ela não fez a mitigação interna. Então, ele pode retornar nessa série e continuar. A mesma coisa aqui, ó, pessoal. Eu tenho essa zona de demanda, que é a última zona de demanda que varreu uma liquidez, só que ela já foi internamente mitigada. Então, o mercado, ele gerou a zona de demanda, essa próxima vela saiu, voltou, mitigou. A mesma coisa aqui, ó. Supostamente ela viria para cá, para ser essa vela branca. Só que ele saiu, voltou, mitigou. Então agora a minha zona de demanda é essa que não houve a mitigação. Lembrando o que, pessoal? Que a gente também não pode descartar porque ele mitigou o corpo, mas o pavio ainda está em aberto, tá bom? Então, mesmo que ele queira cair um pouco mais, por exemplo, ele veio certinho aqui no pavio, depois ele reverteu. Mas mesmo que ele queira cair um pouco mais, olha exatamente onde aconteceu a reação. Então, aqui é exatamente onde o mercado reage, porque isso aqui é uma zona de demanda válida para gente, e depois ele veio no pavio, acontecendo a mitigação interna, tá bom? Então, aqui eu tenho uma quebra de estrutura. O mercado veio dessa série de mitigação. Qual foi a última vela? Foi essa daqui, ó. Aí começou a série de mitigação da minha zona de demanda, ó.
Onde que houve a interrupção? Eu tenho essa zona aqui de demanda, que não foi mitigada. Essa primeira aqui, ó. Porque essa aqui saiu e a próxima não mitigou. Então, isso aqui é uma zona de demanda. E eu tenho essa zona aqui, nosso Fair Value Order Block, como uma outra zona, tá? Isso aqui, dentro de uma estrutura, a zona mais baixa é a zona extrema. E as zonas de oferta ou zonas de demanda acima da zona extrema, tá? São zonas que a gente chama de decisionais, tá bom, pessoal? Então, se eu tô aqui numa zona de demanda, a última zona de demanda é a minha zona extrema. Ela tem mais probabilidade de ser respeitada, num cenário mais básico falando, tá? Mas lógico que vocês entendem quando que uma zona decisional ou uma zona extrema tende a ser respeitada, tá bom? Então, a princípio, eu só estou falando sobre a mitigação aqui interna. Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa zona de demanda que houve a mitigação. Qual a minha zona de demanda agora? Essa branca aqui, ó. Que não foi mitigada, tá bom? Ela tá com essa ineficiência, então essa é a minha zona de demanda. Vou pegar mais exemplos. Minha zona de demanda permanece aqui intacta. Ok? Não houve a mitigação. Ele fez aqui uma zona, esse pavio não mitigado, né? Aqui eu tenho essa zona em aberto, que não houve a mitigação. Então, o mercado retorna, depois continua. Aqui, pessoal, eu tenho essa estrutura aqui de baixo. A minha zona de oferta era essa daqui, ó. Só que o mercado saiu, a próxima vela retornou e mitigou. Ela passa a ser essa daqui. Houve a mitigação novamente, que a zona, ela simplesmente saiu, retornou, mitigou. Agora, a minha zona de oferta é essa daqui, que não houve a mitigação, e a mitigação ela é interrompida por imbalance. Então, aqui vocês conseguem ver que o mercado só retorna nessa zona e continua aquela movimentação, tá bom? Mesma coisa aqui. Ela saiu da minha zona, mas não mitigou. Essa vela não mitigou internamente. Então, a minha zona de demanda é essa, continua sendo essa daqui. Se essa vela tivesse mitigado, minha zona de demanda seria essa daqui, tá bom? Então, eu preciso que vocês vão para o gráfico para identificar essas movimentações. No início pode ser um pouquinho mais complexo, mas conforme vocês forem praticando, vai ficando mais fácil, tá? Mas isso aqui é mais importante para você não deixar de pegar uma operação na hora de execução, para que a gente possa fazer esses refinos. Porque quando a gente for falar de nível-chave, vocês vão entender exatamente qual é a zona que tem mais probabilidade de ser respeitada ou não.